Bom, vamos começar então. A gente vai falar agora inicialmente das obrigatoriedades da NFCE. A NFCE que está aí há um bom tempo já, diversos estados utilizando, alguns pioneiros, outros estão começando agora, outros já estão basicamente no seu final do calendário de obrigatoriedade. Então agora, nesses próximos slides, a gente vai entender como está a situação em alguns estados. Isso aí, Augusto? Exatamente. Bom, estados que têm aí então obrigatoriedades da NFC para 2019 é o caso do Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, finalmente Minas Gerais, já tem informações lá. Esse ano vai, né? Esse ano acho que tudo indica que vai acontecer lá, que era um dos grandes estados que ainda faltava se posicionar a respeito, teve algumas informações, parece que o Minas Gerais vai ir para o SAT, igual São Paulo, como é que vai ficar? Mas a gente já tem novidades lá e a gente vai trazer aqui. Tocantins e Santa Catarina, que era o estado mais resistente quanto à NFCE. Parece que eles querem mudar também, né? Parece que eles já também agora deram uma abertura para aderir à NFCE, NFCE, mas tem algumas particularidades que a gente vai entender mais à frente, que cá entre nós essas particularidades não são muito animadoras, viu, Augusto? Mas a gente vai entender. Bom, falando do primeiro estado, no caso do Amapá, lá a gente tem um calendário de obrigatoriedade que leva em consideração a data de autorização dos ECFs, né? Então agora em 1º de janeiro passado, quem tinha ECFs autorizados entre 1/1 de 2015 e 31/12 de 2015, esses contribuintes deveriam, na verdade, né, que a gente está falando do dia 1º de janeiro, deveriam estar emitindo NFCE. Tá? Então esse é o calendário, a primeira faixa ali de obrigatoriedades para o Amapá em 2019. Aí em 2020, Augusto, a gente tem uma outra leva de obrigatoriedades, levando em consideração a data de autorização dos ECFs, mas aí no prazo de 1/1 de 2016 a 31/12 de 2017. Então esses contribuintes deverão emitir NFCE a partir de 1º de janeiro de 2020 lá no Amapá. Então temos aí para 2019, já começou o calendário lá, vai ficar só essa faixa para 2020 aí, e aí se atentar quanto à data de autorização dos ECFs, Augusto. Bom, passando agora para a Bahia, a Bahia que praticamente concluiu o teu calendário de obrigatoriedade para a NFCE, onde todos os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, que é a grande maioria, né, Augusto? Grande maioria, 90% das empresas do Simples Nacional. Aí só ficou exceto os MEIs, mas Bahia praticamente conclui aí o teu calendário de obrigatoriedade, na verdade concluiu no dia 1º de janeiro de 2019. Então, aos contribuintes da Bahia, uma atenção que a partir do 1º de janeiro, todas as empresas optantes pelo Simples Nacional devem já estar emitindo NFCE. E não vão admitir mais o ECF também, né? Não admitem mais o ECF. Então, basicamente, a conclusão do calendário de obrigatoriedade que a gente pega que essas empresas do Simples geralmente são as últimas a serem obrigadas, né? Primeiro as maiores, aí as médias e depois... Porque elas têm mais dificuldade de se adaptarem à nova documentação fiscal eletrônica, né? Então, sempre fica para o final. Mas a partir agora de janeiro, quem não tiver a NFCE fica sem emitir documento fiscal, fica sem emitir nota fiscal. Aí é terrível, né? E geralmente as secretarias também deixam para o final porque elas vão meio que se adaptando também a essa nova obrigatoriedade. E o volume de emissão também é muito grande, né? Quando você chega no Simples Nacional é muita nota, né? E isso é uma questão também, isso ajuda também as secretarias de Fazenda a se preparar quanto ao recebimento dessas requisições também, né? Então eles vão testando aí os servidores, arredondando o que precisa, e aí quando chega no Simples Nacional está tudo preparado para receber uma demanda bem maior. Bom, avançando agora, Augusto, falando do Espírito Santo, o Espírito Santo que concluiu o teu calendário de obrigatoriedade também no dia 31 de dezembro de 2018. Lá também chegou ao fim, não é mais permitido, não se lacra mais e nem permite o uso de equipamento ECF, né? Na verdade, autorizar ECF já fazia um bom tempo que isso não fazia. Não podem mais homologar ECF. Mas agora não pode mais usar ECF,
todos os contribuintes do varejo capixaba devem emitir NFCE. Então chegou ao fim lá, não tem mais possibilidade de emitir outro documento fiscal para o consumidor que não seja NFCE. É uma grande oportunidade, né, para os desenvolvedores de software daquela região, que trabalham naquela região, né, de implantar agora o mais rápido possível. Exatamente. Bom, a gente vai avançando aqui com os estados. A gente vai falar agora sobre Mato Grosso do Sul, que esse calendário ainda vai acontecer, que é no dia 1º de março de 2019, será então concluída a obrigatoriedade. Então, todos os estabelecimentos do Mato Grosso do Sul, assim como o Espírito Santo, já devem começar a emitir NFCE. Não permite mais outro mecanismo fiscal para o varejo, se não for NFCE. É verdade. E movimento grande, hein? Mato Grosso do Sul é uma grande economia do país, né? Sim, é um outro estado de grande representatividade econômica, né? Vai ficar... isso não atinge os MEIs, exceto os MEIs estão fora por enquanto. Os MEIs estão fora por enquanto, né? Mas os estabelecimentos aí, exceto os MEIs, todos os outros vão estar obrigados a emitir NFCE a partir de 1º de março de 2019. Isso com certeza vai movimentar o mercado para quem tem clientes lá no estado do Mato Grosso, ou seja, é um estado onde vai surgir a demanda de novas empresas com necessidade de emitir NFCE. Isso é interessante, que movimenta o mercado e aí as empresas podem ficar antenadas a esse mercado para conquistar novos clientes. Né? Inclusive, tem um adendo a fazer em relação não só as empresas já estão funcionando normalmente, mas as novas empresas que são criadas daqui para frente só poderão operar com a NFCE. Jamais pensar em emitir o SF, né? Somente a NFCE. Então, como vem sendo criado novas empresas dia a dia, né? A movimentação aumenta bastante também. Legal, é isso aí, Augusto. Bom, a gente vai falar agora da tão aguardada NFCE em Minas Gerais. A gente tem aí há um ano mais ou menos que tem bastante dúvidas a respeito de Minas Gerais, vai, não vai, quando vai acontecer isso, mas o que aconteceu foi que em dezembro foi publicado então um decreto com um cronograma de adesão voluntária para a NFCE em Minas Gerais. Por enquanto é voluntário. É voluntário. E não existe ainda um calendário de obrigatoriedade. E como está funcionando essa adesão voluntária, Augusto? Foram selecionadas algumas empresas participantes do projeto piloto a partir do dia 18 de dezembro. Então foi permitido que algumas empresas selecionadas começassem a emitir então a NFCE em ambiente de produção, testar os servidores, né? Então algumas empresas selecionadas compõem esse projeto piloto aí em Minas Gerais. Cuja expectativa é muito grande, né, em relação a Minas Gerais, né? Tem bastante empresa aguardando isso aí, não só as empresas, né, que os contribuintes de fato, mas também os desenvolvedores, né? Então, uma ansiedade louca, né, em relação a isso. Exatamente. Com certeza vai acontecer em 2019 agora. Assim, há uma expectativa que o calendário de obrigatoriedade para Minas Gerais comece ali em junho, julho, né? Que é o tempo agora, nesse começo de ano, nesse primeiro semestre, digamos aí. O tempo necessário para a implantação. Isso, para dar aquela acertada, né? Então, até não tem muitas informações nesse decreto, mas essas datas aqui, participantes do projeto piloto a partir do dia 18 de dezembro, vão se admitir novos estabelecimentos a partir do 2 de janeiro, então a partir de 2 de janeiro de agora, eles estão admitindo novos estabelecimentos. Então, se o contribuinte tem interesse, ele pode entrar em contato com a Cefaz e já pode partir. Aí ainda é algo que ele precisa verificar e a Cefaz autorizar, né, a entrada dele. Pode ser que nesse momento ainda não admita mais nenhum outro estabelecimento. Ou, abra-se lá uma quantidade de empresas e aí quando essas empresas supram essas vagas, né, aí eles podem bloquear e não admitir mais novos estabelecimentos. Mas aí o que acontece é que quem não entrar nessa leva agora de novos estabelecimentos vai ter que aguardar o cronograma até 4 de março, que é onde a Cefaz, pelo decreto, diz que vai aceitar
todo e qualquer outro novo estabelecimento que tenha interesse em participar do projeto da adesão voluntária, melhor dizendo, né? Então, novos estabelecimentos vão ser possíveis a partir do 2 de janeiro, e aí fica a critério da Cefaz, e no decreto diz que então, a partir do dia 4 de março, qualquer estabelecimento vai poder consumir o ambiente de produção. Claro que isso vai ficar a critério de alguns cadastros por parte da Cefaz, mas aí quem tiver interesse, ele vai poder consumir o ambiente de produção. É importante frisar que não é um calendário de obrigatoriedade, isso aqui é só uma adesão voluntária, como alguns estados fizeram, onde as empresas que têm interesse em participar do projeto, elas se manifestam, né, Augusto? Você não tem aquela obrigatoriedade de falar assim, a partir de tal data você só pode emitir NFCE. Então, nesse momento agora, você ainda pode falar, não, no meu estabelecimento, eu vou, independente de faixa de faturamento, você pode então solicitar, manifestar seu interesse em consumir o ambiente de produção lá em Minas Gerais. O importante, Bruno, em relação a Minas Gerais, é que as coisas de fato estão acontecendo, né? Para que se saia esse ano de fato. Exatamente. Não está parada a coisa, né? Então, como você falou, talvez, em termos de obrigatoriedade, comece a partir do segundo semestre de 2019. É isso aí, é a expectativa. Está dentro, né? E também deixar claro para os contribuintes que ainda tinham dúvida em qual caminho a Secretaria de Fazenda de Minas ia seguir, usar um SAT ou qualquer outra... Isso já é um alento, né? Isso já é um alívio, ou seja, vai ser NFCE puramente, digamos, né? Não vai ter nenhum equipamento envolvido ou até mesmo conviver com outro documento. Lá vai ser... O ponto principal dessa notícia é exatamente isso, que Minas Gerais vai adotar a NFCE de fato. Não vai ser um outro documento. Então agora os desenvolvedores que atendem o comércio mineiro, ele pode focar o esforço dele em NFCE, porque ficou claro que lá vai ser NFCE. Vingou realmente a NFCE. Exatamente. Legal? Beleza. Bom, vamos seguindo então. Agora a gente vai falar do Rio Grande do Sul, que em 1º de janeiro de 2019 começou com contribuintes com faturamento anual superior a 120 mil e inferior a 360 mil. Então, esses contribuintes nessa faixa de faturamento tiveram, ou seja, estão obrigados a emitir NFCE desde o dia 1º de janeiro. E em 1º de janeiro de 2020, aí basicamente conclui o calendário de obrigatoriedade lá no Rio Grande do Sul, que foi um dos estados pioneiros quanto à NFCE. Então, a partir de 1º de janeiro de 2020, todos os contribuintes gaúchos vão estar emitindo a NFCE, né? Então, agora, nessa faixa de faturamento 120 360, 1º de janeiro de 2019, depois, independente da faixa de faturamento, todos os contribuintes a partir do dia 1º de janeiro de 2020. É um volume grande, hein? Então, diversos estados já estão adotando agora para, vamos dizer assim, concluir, né, toda a implantação da NFCE. Exatamente. A gente percebe que, por exemplo, Minas Gerais está dando os primeiros passos com a NFCE. A gente viu o Espírito Santo, Bahia, né? Bahia, que botou empresa do Simples Nacional. Exatamente. Mato Grosso do Sul também, que estão concluindo os calendários. Então, tem essa diferença. Uma expectativa muito grande, né? Exatamente. De negócio. Né? Mas a gente percebe que e aí em questão de 1-2 anos, dependendo muito do estado quanto ao calendário de obrigatoriedade, mas em 1-2 anos praticamente todos os estados vão estar obrigados a emitir NFCE, né, os contribuintes dos estados, e que a NFCE, a partir de um momento de um projeto que ainda era dúvida, hoje a gente percebe que já se tornou uma realidade e tem avançado e em todos os estados. A gente vai falar sobre Santa Catarina, acho que no próximos slides aí, mas que é uma realidade em todo o país. Então, de um projeto ainda que gerava dúvidas no começo, a gente percebe que não há mais dúvida, né, Augusto? É uma expectativa muito grande para 2019, né? Em relação ao NFCE, de uma forma geral, né? E a gente, né, fala assim, mas a NFCE está há tanto tempo aí já, alguns estados utilizando, mas a gente percebe que ainda tem bastante estado aí com
com algumas obrigatoriedades, às vezes a gente não se atenta quanto a esses prazos, né? E a maioria dos estados estão pegando o público agora das empresas optando do Simples Nacional, que é o grande volume, né? Exatamente. Bom, a gente vai seguindo aqui, agora a gente vai falar do estado de Tocantins, onde a partir de 1º de janeiro de 2019 passado, contribuintes do regime tributário normal ou optantes do Simples Nacional com faturamento superior a 1 milhão estão obrigados também a emitir NFC desde o dia 1º de janeiro de 2019. E também agora em julho, né, em dia 1º de julho de 2019, os optantes do Simples Nacional com faturamento anual inferior a 1 milhão, aí é a hora desses contribuintes passarem a emitir a NFC também. Vamos pegar todos agora. Então a gente percebe que Tocantins também está chegando até o final. 2019 conclui toda a implantação. Conclui, né? Todos os contribuintes do Tocantins já estão emitindo a NFC. E agora vamos falar sobre Santa Catarina. Caso à parte, né? Caso à parte. Depois de tanto especulação, né, de Santa Catarina vai, não vai, muda, não muda, vai ser sempre o PAF, ECF, enfim, Santa Catarina sinalizou que há interesse em emitir NFC. É um grande, né? Esse é um grande passo, né? Um grande passo. Não tem nenhum calendário ainda, não se fala ainda de calendário, de qualquer possibilidade de obrigatoriedade ainda, mas há uma expectativa que ali em janeiro do ano que vem, em janeiro de 2020, comece então alguma coisa aí, algum projeto piloto, enfim, mas isso para 2020 é uma expectativa ali de Santa Catarina passar a utilizar a NFC como um mecanismo fiscal do varejo também. Essa é a parte boa da notícia. Exatamente. Agora a parte ruim é que eles querem envolver um equipamento. Continua ainda com essa ideia. Com essa ideia, semelhante aos estados do Ceará, né? Muito semelhante com o estado do Ceará, que passa por um integrador para você emitir lá ainda é SAT e NFC. E São Paulo também tem o SAT, né? E usa um hardware. Mas lá em Santa Catarina, eles consideram utilizar não só um equipamento para emissão da NFC, como também um aplicativo fiscal que muito parecido com o PAF. Então aí a gente tem duas situações. Além de ter um equipamento, ainda você tem um programa de aplicativo fiscal, que é o PAF. Então essa é a parte ruim da notícia, quanto a NFC em Santa Catarina. Quer dizer que, infelizmente, não é uma mudança plena, né? Eles vão continuar ainda com algum mecanismo do processo atual, né? Tem uma resistência ainda, né? por parte de Santa Catarina quanto aos controles que segundo eles, tanto o PAF quanto o SF traz para a Secretaria de Fazenda, que eles não querem abrir mão, embora muito questionados, mas eles demonstraram que eles não vão abrir mão desses mecanismos aí e devem então avançar com a ideia da NFC, mas aí a partir de um equipamento envolvendo um hardware e um programa de aplicativo fiscal que a gente pode se resumir como um PAF. Com certeza eles estão ainda mantendo a eficiência, que eles devem julgar como eficiente, né? O sistema de controle de arrecadação deles no momento. Né? Exatamente. Eles querem, de alguma forma, preservar isso. Né? Exato. Então, assim, a gente tem aí essa notícia quanto a Santa Catarina, mas são bem poucas as informações, mas mas aos poucos eles vão mudando, né? Devem sair mais informação. Eu acho que se a partir de janeiro de 2020 já tem alguma coisa, uma definição total. A partir do segundo semestre a gente já tenha mais detalhes, informações, né? mais detalhes. Mas fica aí, para quem atende Santa Catarina, vai existir NFC, mas não puramente software, digamos assim. A gente vai ter aí um hardware envolvido e uma parte também de software, que seria algo muito parecido com o aplicativo fiscal. Essas informações a gente
tem como fonte o ajuste CNF número 15 de 2018. Tá? Então, mais detalhes. Base nesse ajuste CNF. Base nesse ajuste. Mais detalhes vocês podem consultar esse ajuste CNF, que aí vai trazer bastante outras informações que a gente não trouxe aqui. Tá legal?